Você já sentiu que algo invisível estava te observando? Já teve aquela sensação estranha de que uma presença maligna estava por perto? Você não está imaginando coisas, mas há algo que poucos católicos sabem. Os demônios não aparecem sempre da mesma forma. Eles escolhem formas específicas de animais para atormentar você. E cada animal tem um significado diferente, um propósito diferente, um tipo de ataque diferente. Santa Francisca Romana viu isso acontecer. Durante 40 anos de sua vida, ela foi atacada fisicamente pelos demônios. Não eram apenas tentações espirituais, eram ataques físicos brutais. E seu arcanjo da guarda testemunhou tudo. Seu confessor documentou cada detalhe. A igreja canonizou essas revelações. Você provavelmente nunca ouviu falar dos 5 animais específicos que os demônios escolhem para aparecer. Cada um com seu simbolismo, cada um com seu tipo de ataque. Os próximos 20 minutos vão abrir seus olhos espirituais. E a 5ª revelação sobre o animal que o demônio usa quando você está prestes a ter uma vitória espiritual vai fazer você entender muita coisa que aconteceu na sua vida. Escreva nos comentários: Santa Francisca Romana, protege-me dos ataques do inimigo. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Aqui revelamos verdades espirituais que foram guardadas por séculos. E sua inscrição apoia nosso trabalho para que mais pessoas conheçam Santa Francisca e suas revelações. Primeira revelação: as serpentes da tentação carnal. Você já se perguntou por que a Bíblia usa a serpente para representar o demônio no Jardim do Éden? Não foi escolha aleatória. Francisca descobriu o porquê. Santa Francisca está em seu quarto rezando. É noite. A luz da vela trêmula suavemente. Ela sente o ar mudar. Fica mais pesado, mais denso, como se algo entrasse no ambiente. E então, ela vê uma serpente. Mas não é uma serpente comum. Os olhos brilham com uma luz que não vem deste mundo. Não é fogo, é algo pior. É o brilho da malícia pura. A pele escamosa reflete a luz da vela de forma estranha, como se fosse feita de algo que não deveria existir na criação de Deus. A criatura se move, não desliza como serpentes normais. Ela se contorce de forma não natural. Impossível, como se quebrasse as próprias vértebras a cada movimento. Francisca sente o coração disparar, mas não se move, não grita. Ela aprendeu através de anos de combate espiritual que o medo é o alimento do demônio. A serpente começa a circular ao redor dela. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, cada volta fica mais apertada, mais próxima. O ar fica mais quente, mais sufocante, e então a criatura fala, não com voz audível, mas Francisca ouve perfeitamente dentro da mente. Sussurros, sugestões, pensamentos que não são dela, mas que parecem ser, imagens impuras, memórias distorcidas, tentações carnais apresentadas como algo natural, algo bom, algo que Deus não se importaria. Seu confessor documentou: a serva de Deus me revelou que quando os demônios aparecem em forma de serpentes e víboras, seu objetivo principal é a tentação contra a pureza. Eles trazem pensamentos e imagens impuras, apresentam o pecado da carne como algo pequeno, algo que todos fazem, algo que pode ser confessado depois. Mas há um detalhe que poucos percebem. A serpente sempre ataca quando você está tentando se aproximar de Deus. Sempre aparece depois de uma confissão poderosa. Sempre vem logo após você tomar uma decisão de viver em castidade. Francisca percebeu o padrão. Nos dias seguintes à comunhão mais fervorosa, as serpentes apareciam. Nos momentos em que ela decidia aumentar suas mortificações da carne, lá vinham elas novamente.
Por quê? Porque os demônios sabem que a pureza é poder. Um católico que vive em estado de graça, que domina os impulsos da carne, que oferece o corpo como sacrifício vivo a Deus, esse católico é uma ameaça ao inferno. E as serpentes têm outra característica terrível. Elas não apenas tentam, elas enfraquecem. Francisca descreveu que após os ataques das serpentes, mesmo quando resistia à tentação, sentia-se espiritualmente exausta, como se a própria resistência drenasse suas forças, e então vinham outros demônios, aproveitando a fraqueza. Isso não é coincidência, é estratégia militar demoníaca. As serpentes são as tropas de choque. Elas atacam primeiro para enfraquecer suas defesas espirituais. Para que quando os demônios mais poderosos chegarem, você já esteja cansado de lutar. E tem mais, as serpentes não trabalham sozinhas. Francisca viu que elas frequentemente eram acompanhadas por outros demônios menores, invisíveis, que intensificavam as tentações através de circunstâncias externas. Um olhar indevido que cruza seu caminho, uma imagem que aparece por acaso no seu celular, uma música que desperta memórias pecaminosas, tudo coordenado, tudo planejado. Mas há uma arma contra as serpentes que Francisca descobriu. Uma arma tão poderosa que fazia as criaturas recuarem imediatamente. A invocação do preciosíssimo sangue de Cristo. Sempre que ela dizia, pelo sangue de Jesus Cristo, afasta-te de mim, as serpentes se contorciam como se tivessem sido queimadas por fogo, sibilavam e desapareciam. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado especificamente para vencer o pecado. E o pecado da carne, simbolizado pela serpente desde o Éden, não pode suportar ser confrontado com o sacrifício do Calvário. Preste atenção nisso. Nas próximas vezes que você sentir tentações impuras, especialmente após momentos de graça, você está sendo atacado por serpentes demoníacas. Não são apenas pensamentos, não é apenas natureza humana. É um ataque espiritual coordenado. E agora você sabe como se defender. Segunda revelação: os leões do orgulho. Se você pensa que conhece o orgulho, você ainda não viu nada, porque o orgulho espiritual é o pecado favorito do demônio. E Francisca descobriu por quê. Ela está em êxtase, seu corpo permanece na terra, mas seu espírito é levado pelo arcanjo Rafael a um lugar que ela não consegue descrever completamente. É como se estivesse entre dimensões. Nem terra, nem inferno, nem céu. E ali ela vê algo que faz seu espírito estremecer. Um leão. Mas não é um leão comum. É imenso, 3 vezes maior que qualquer animal terrestre. Sua juba não é de pelos. São como chamas negras, que não iluminam, mas escurecem tudo ao redor. Os olhos são 2 brasas que parecem ver através da alma. A criatura ruge, e o som não é natural. É um rugido que faz as paredes do quarto físico de Francisca tremerem. Seu corpo na terra convulsiona. As irmãs que cuidam dela se assustam. Acham que ela está tendo um ataque. Mas seu confessor sabe. É um combate espiritual. No mundo espiritual, o leão avança. Francisca sente o chão tremer sob seus pés. A fera se move com velocidade impossível. Num segundo está longe. No próximo está a centímetros do rosto dela. O hálito quente, fétido, carregando o cheiro de enxofre e algo pior. Algo que cheira a alma humana corrompida. O arcanjo Rafael intervém, coloca-se entre Francisca e a fera. A luz que emana de seu cabelo se intensifica e o leão recua, rosna, mas não ataca. E então Francisca entende.
O leão aparece quando o orgulho está entrando no coração. Não o orgulho óbvio, aquele que qualquer um reconhece, mas o orgulho sutil, o orgulho espiritual, o mais perigoso de todos. Seu confessor registrou cada palavra dela. A serva de Deus me revelou que os demônios aparecem frequentemente como leões ferocíssimos quando querem incutir o orgulho espiritual na alma. Este é o pecado mais amado por Lúcifer, pois foi o orgulho que o fez cair do céu. Mas o que é exatamente o orgulho espiritual? É quando você começa a se achar mais santo que os outros. É quando você olha para outros católicos e pensa, eu nunca faria isso. É quando você reza e sente uma satisfação secreta de ser mais devoto que seus irmãos. É quando você jejua e quer que as pessoas saibam. É quando você vai à missa todo dia e se sente superior àqueles que vão só aos domingos. É o pecado dos fariseus. E é o pecado favorito do demônio usar contra católicos praticantes. Por quê? Porque o orgulho espiritual te faz acreditar que você não precisa da misericórdia de Deus. Te faz pensar que você é salvo por seus méritos. Te coloca no lugar de Deus como juiz dos outros. E um católico orgulhoso é mais perigoso para o reino de Deus do que um pecador confesso. Francisca viu isso com clareza cristalina. O leão aparecia sempre depois que ela tinha uma experiência mística profunda. Sempre após um êxtase particularmente poderoso. Sempre depois que ela recebia algum dom espiritual especial, o demônio chegava e sussurrava: veja como você é especial. Veja como Deus te escolheu acima dos outros. Você é diferente. Você é mais santa. E se ela não rejeitasse imediatamente esses pensamentos, o leão se aproximava mais, rodeava ela, procurava uma brecha na humildade dela, um momento de vaidade, um instante de comparação com outros. Isso é terrível. Porque quanto mais você cresce espiritualmente, mais o demônio do orgulho te ataca. Quanto mais graças você recebe, mais forte fica o leão. Quanto mais dons espirituais você tem, mais feroz é o ataque. É por isso que tantos santos começam bem e terminam mal. É por isso que tantos católicos fervorosos se tornam críticos e duros. É por isso que tantas pessoas que pareciam tão santas acabam caindo em escândalos. O leão estava lá, esperando, rondando, e eles baixaram a guarda. Francisca aprendeu a reconhecer os sinais do ataque do leão. Primeiro, vem o pensamento de comparação. Você olha para outro católico e pensa, pelo menos eu não faço aquilo. Segundo, vem o julgamento disfarçado de discernimento. Você critica o padre, a liturgia, outros fiéis, mas se convence de que é zelo pela casa de Deus. Terceiro, vem o isolamento. Você começa a se afastar dos outros porque ninguém entende você. Quarto, vem a dureza. Você perde a compaixão, a misericórdia, o amor. E nesse ponto, o leão já te tem na boca, mas há uma arma. Francisca descobriu que quando ela se humilhava voluntariamente, quando ela se colocava como a menor de todas, quando ela beijava os pés dos mendigos e lavava as feridas dos leprosos, o leão perdia todo o poder sobre ela. A humildade é o único antídoto contra o orgulho. E tem um detalhe impressionante que seu confessor registrou. Quando o arcanjo Rafael espantava o leão, ele o fazia com um gesto simples. Balançava a cabeça. E a luz de seu cabelo se intensificava tanto que o leão não suportava olhar. A criatura recuava, cobria os olhos com as patas e fugia. Por quê? Porque os anjos vivem em perfeita humildade diante de Deus. Eles conhecem seu lugar.
Sabem que são criaturas. Nunca se rebelam, nunca questionam, sempre servem. E essa humildade angélica é como fogo para o demônio do orgulho. Então, da próxima vez que você sentir que está começando a se comparar com outros católicos, que está começando a julgar, que está começando a se achar melhor, mais santo, mais correto, saiba que o leão está rondando e caia de joelhos imediatamente. Peça perdão, humilhe-se, reconheça que você é pó, que tudo que você tem vem de Deus, que sem a graça divina você não é nada, porque o leão só pode devorar os orgulhosos. Os humildes estão protegidos pela luz do céu. Terceira revelação: os cães da perseverança quebrada. Esta revelação vai te chocar, porque você vai reconhecer exatamente quando isso aconteceu com você. Francisca está em sua casa. É uma noite fria de inverno em Roma, século XV. Ela acabou de terminar uma longa oração. Está cansada. Não apenas fisicamente, está espiritualmente exausta. Ela tinha acabado de passar por um período intenso de provações. Morte de um filho, doença de outro, marido ferido na guerra, propriedades confiscadas. Fome em Roma, peste. E ainda assim, ela manteve sua rotina de oração. Manteve suas obras de caridade, manteve sua fé. Mas algo está diferente esta noite. Ela sente que não aguenta mais, que é demais, que ela fez tudo o que podia e Deus não respondeu. Que talvez seja a hora de desistir de alguns compromissos espirituais, que talvez seja a hora de ser apenas uma cristã normal. E é exatamente nesse momento que ela ouve latidos. Não são latidos comuns. São sons que vêm de todas as direções ao mesmo tempo. Parecem estar dentro da casa, dentro do quarto, dentro da própria cabeça dela. E então ela vê cães. Não um, mas vários. 5, 6, talvez 7. É difícil contar porque eles se movem rápido, cercam ela. Não são cães de rua comuns, são bestas enormes, músculos salientes, saliva escorrendo das mandíbulas, dentes expostos, pelos eriçados, os olhos são o pior. Não são olhos de animais, são olhos inteligentes, maliciosos, calculistas, olhos que conhecem exatamente onde morder para causar mais dor. Um dos cães avança, morde a túnica de Francisca, puxa, ela cai. Os outros avançam, mordem, não para matar, mas para enfraquecer, para cansar, para fazer desistir. Seu confessor registrou: a serva de Deus me contou que os demônios aparecem frequentemente como cães impetuosos quando querem fazer a alma desistir de seus propósitos santos. Eles atacam não com tentações glamorosas, mas com cansaço, com tédio espiritual, com a sensação de que não vale a pena continuar. Isso é profundo, porque não é uma tentação para pecar gravemente, é algo muito mais sutil. É a tentação de desistir, de voltar atrás, de quebrar os compromissos espirituais que você fez. Você prometeu rezar o terço todos os dias. Os cães vêm e fazem você sentir que está cansado demais, que amanhã você reza 2, que Deus entende. Você prometeu ir à missa durante a semana? Os cães vêm e colocam 1000 desculpas na sua cabeça. Trabalho, trânsito, cansaço. Você já vai no domingo. Isso já é muito. Você prometeu jejuar nas sextas-feiras? Os cães vêm e fazem parecer que é extremismo, que você não precisa disso, que Deus não exige tanto. Você decidiu se afastar de amizades que te levavam ao pecado. Os cães vêm e fazem você sentir solitário, isolado, e sugerem que você está sendo radical demais.
É exatamente aí que eles atacam. E o pior, os cães trabalham através do cansaço legítimo. Francisca percebeu isso. Os demônios não criam o cansaço do nada. Eles esperam você ficar genuinamente cansado através de provações reais. E então, quando você está no limite, eles atacam com a sugestão de desistir. É covarde, é cruel, mas é eficaz. Quantos católicos começaram com tanto fervor? Prometeram mudanças, fizeram compromissos e depois, lentamente, foram desistindo. Não foi um pecado grave que os derrubou, foi o cansaço. Foi a rotina, foi a sensação de que não vale a pena. Os cães fizeram o trabalho deles e tem um detalhe que Francisca descobriu sobre como os cães operam. Eles sempre atacam em matilha, nunca sozinhos, porque se fosse apenas um demônio sugerindo desistência, você poderia resistir. Mas são vários, de todos os lados, cada um com um argumento diferente, cada um com uma desculpa plausível, cada um mordendo uma parte diferente da sua determinação espiritual. Você está cansado. Morde um. Ninguém mais faz isso. Morde outro. Deus não exige tanto. Morde o terceiro. Você já fez muito. Morde o quarto. Você merece descansar. Morde o quinto. E lentamente, mordida após mordida, sua perseverança é devorada. Francisca estava sendo dilacerada pelos cães quando algo aconteceu. Seu arcanjo Rafael apareceu. Mas desta vez, ele não espantou os cães imediatamente. Ele olhou para Francisca e ela entendeu a mensagem silenciosa. Você precisa lutar. Não posso lutar por você nesta batalha específica. E então Francisca fez algo surpreendente. Ela não gritou, não pediu para os demônios irem embora, não invocou proteção divina. Ela simplesmente começou a rezar o terço, em voz baixa, com dificuldade, enquanto os cães continuavam mordendo, enquanto sentia a pressão para desistir aumentar, enquanto cada Ave-Maria parecia pesar toneladas. Mas ela continuou, 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas. E os cães começaram a recuar. Não porque a oração os expulsou magicamente, mas porque a perseverança dela na oração, mesmo sob ataque, quebrou o poder deles. Porque a essência do demônio cão é fazer você parar. E se você não para, se você continua apesar do cansaço, apesar da dor, apesar da sensação de inutilidade, eles perdem. Seu confessor registrou. Ela me disse que a maior vitória contra os demônios que aparecem como cães é simplesmente continuar. Não precisa ser perfeito, não precisa ser com fervor. Basta não desistir, isso muda tudo. Porque você provavelmente acha que quando não sente vontade de orar, quando está cansado demais para ir à missa, quando o jejum parece impossível, você está falhando espiritualmente. Mas não está. Você está sendo atacado pelos cães. E se você continua mesmo assim, mesmo sem sentir nada, mesmo sem vontade, mesmo sem fervor, você está vencendo a batalha espiritual mais importante, a batalha da perseverança. São os santos que perseveraram que estão no céu. Não os que começaram bem, mas os que terminaram. Os que não desistiram quando os cães atacaram. E na próxima vez que você sentir aquele cansaço espiritual profundo, aquela vontade de largar tudo, aquela sensação de que não vale a pena continuar, saiba que os cães estão mordendo e a única coisa que você precisa fazer é não parar. Nem que seja para rezar uma Ave-Maria, nem que seja para ir a uma missa, nem que seja para fazer um pequeno sacrifício, continue. Porque os cães só vencem os que param. Quarta revelação. Os porcos da impureza grotesca. Prepare seu coração para esta revelação, porque é a mais perturbadora e a mais necessária para os tempos em que vivemos.
Francisca está em oração. Mas algo está diferente. O ar no quarto não está apenas pesado, está sujo, como se uma presença repugnante tivesse entrado. E então o cheiro chega. Não é apenas mau cheiro, é algo que não deveria existir. É um fedor que parece vir de algo morto há muito tempo. Algo podre, algo que nunca deveria ter vida, mas de alguma forma tem. Francisca sente náusea, ela cobriu o rosto. Mas o cheiro não vem de fora, vem de toda parte. Preenche o quarto, preenche seus pulmões, faz seus olhos lacrimejarem. E então ela vê a fonte. Porcos, mas não são porcos normais, são criaturas grotescas. A pele não é rosada, é acinzentada, doentia, coberta de feridas supuradas. Os olhos são pequenos, vermelhos, cheios de malícia. O focinho não é apenas sujo de lama. É coberto de algo pior, algo que Francisca reconhece como a materialização espiritual da impureza humana. As criaturas se mexem de forma repugnante, rolam em sua própria imundície, grunhem sons que não são apenas animalescos, são sons que imitam gemidos humanos de forma obscena. Francisca quer desviar o olhar, mas está paralisada, não por medo, por nojo, por repulsa profunda. E então um dos porcos fala, não com voz, mas ela ouve claramente em sua mente. E o que ela ouve é uma enxurrada de pensamentos e imagens tão impuras, tão grotescas, tão perversas, que mesmo seu confessor, ao documentar, escreveu apenas: a serva de Deus me descreveu tentações tão vis que não ouso colocar no papel. Basta dizer que eram relacionadas aos pecados mais graves contra a pureza humana. Mas por que porcos? Porque na cultura judaica e cristã, o porco sempre foi símbolo daquilo que é imundo, daquilo que não deve ser tocado, daquilo que contamina. E Francisca entendeu. Os demônios aparecem como porcos quando querem levar a alma não apenas ao pecado da impureza, mas à perversão, à depravação, ao vício sexual que desumaniza. Há uma diferença crucial aqui. As serpentes tentam com impureza comum, tentações carnais normais, mas os porcos vêm com algo muito pior: pornografia, vícios sexuais progressivamente piores, fantasias que envergonham mesmo o pecador. Práticas que destroem não apenas a alma, mas a própria capacidade de amar humanamente. E nos nossos tempos, os porcos estão tendo um banquete. Francisca não tinha internet, não tinha smartphones, não tinha streaming, mas você tem. E os porcos sabem exatamente como usar isso. Um clique inocente, um vídeo só para ver, uma imagem que apareceu do nada. E lentamente, o poço fica mais fundo, mais escuro, mais repugnante. E você nem percebe como chegou tão longe. Mas aqui está o que Francisca viu que poucos entendem. Os porcos não atacam sozinhos. Eles sempre vêm depois que as serpentes já enfraqueceram a alma. Primeiro você cede a tentações menores, pensamentos impuros que você não rejeita, olhares que você permite, conversas que você mantém. E então os porcos entram, porque todo pecado não confessado abre a porta para pecados piores. Cada concessão à impureza dá mais poder aos demônios. Cada, só desta vez, fortalece os porcos. Seu confessor registrou algo terrível. A serva de Deus me disse que quando via os porcos atacando uma alma, sabia que aquela pessoa tinha cedido repetidamente às tentações das serpentes sem se confessar. Os porcos só têm acesso àqueles que já estão em pecado grave não confessado. Você entende o que isso significa? Os porcos são a consequência, não o começo. Você não acorda um dia e de repente está viciado em pornografia pesada. Você não de repente desenvolve fantasias perversas.
Você não de repente perde completamente o senso de pureza. Foi um processo que começou com as serpentes, com aquele primeiro sim para a impureza, com aquela primeira vez que você não se confessou, com aquela primeira vez que você minimizou o pecado, e os porcos estavam esperando, pacientemente, na imundície, esperando você descer mais um degrau, e mais um, e mais um, até você estar tão fundo no poço que nem reconhece mais quem você era. E tem algo ainda mais perturbador. Francisca viu que os porcos não apenas tentam, eles marcam. Ela descreveu que quando uma alma cede aos porcos repetidamente, sem confissão, sem arrependimento, sem luta, uma marca espiritual aparece. Como uma mancha na alma, uma contaminação visível no mundo espiritual. E outros demônios veem essa marca e sabem que aquela alma está vulnerável, está fraca, está aberta. É como sangue na água para tubarões, mas ainda há esperança, mesmo para quem está no fundo do poço. Francisca estava sendo sufocada pelos porcos. A repulsa era tanta que ela sentiu que ia desmaiar. Mas então ela fez algo que mudou tudo. Ela invocou a Virgem Maria. Maria Santíssima, Mãe da Pureza, livrai-me desta imundície. E o que aconteceu foi instantâneo. Uma luz branca, pura, impossível de descrever, preencheu o quarto. Os porcos gritaram, não grunhiram. Gritaram com vozes quase humanas de dor e fugiram. Desapareceram, como se nunca tivessem existido. Por quê? Porque Maria é a Imaculada, a completamente pura, a que esmagou a cabeça da serpente, e os demônios da impureza não podem suportar sua presença. Então não importa quão fundo você caiu, não importa quão sujo você se sente, não importa quantos anos você passou nesse pecado, Maria pode te tirar. Mas você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, confissão. Confissão total, sem esconder nada, sem minimizar, sem desculpas. Confesse tudo, mesmo as coisas que te envergonham profundamente. Especialmente essas. Segundo, corte o acesso. Delete os aplicativos. Coloque filtros no computador. Mude seus hábitos. Destrua as pontes que levam à tentação. Os porcos só podem atacar se você der acesso. Terceiro, devoção diária a Nossa Senhora. 1 terço por dia, no mínimo, consagração a ela, pedindo proteção, pedindo pureza, pedindo que ela limpe o que você sujou. E algo vai acontecer. Lentamente, dia após dia, a marca dos porcos vai desaparecendo. A atração pelas coisas impuras vai diminuindo. As fantasias vão perdendo poder. E um dia você vai perceber, os porcos não têm mais acesso. Você está limpo, não por seus méritos, mas pela pureza dela. Quinta revelação. O touro bravo da vitória roubada. Esta é a revelação mais importante, porque ela explica por que você quase venceu, mas caiu na última hora. Francisca está em um momento crucial de sua vida espiritual. Ela acabou de passar por um período de provações intensas, perdeu tudo. Riqueza, saúde de filhos, conforto, mas manteve a fé. Mais do que isso, cresceu na fé. Ela sente que está prestes a alcançar um novo nível de união com Deus, que está no limiar de algo grande, de uma graça especial, de uma vitória espiritual definitiva sobre certas tentações. É meia-noite. Ela está em oração profunda. Sente a presença de Deus mais próxima do que nunca. Lágrimas escorrem por seu rosto. São lágrimas de alegria, de gratidão, de amor. E de repente, o chão treme. Não é terremoto. É algo espiritual. Como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. E então ela ouve. E ela sente passos pesados, cada um fazendo o quarto inteiro vibrar. Não são passos humanos, são de algo muito maior, muito mais pesado, muito mais poderoso.
Francisca abre os olhos espirituais e vê um touro. Mas não é um touro comum de fazenda. É uma criatura massiva, músculos tão definidos que parecem esculpidos em pedra negra, chifres enormes, afiados, brilhando com uma luz avermelhada. Olhos injetados de fúria pura. E o pior, está vindo direto para ela, não devagar, não ameaçadoramente. Está em investida total, carga completa. A intenção é clara: destruir. Francisca não tem tempo de reagir. O touro a atinge, não fisicamente, mas espiritualmente. É como se toda a raiva do inferno estivesse concentrada naquele impacto. Ela cai, não de joelhos, completamente prostrada. Sente uma pressão no peito, dificuldade para respirar. Uma opressão espiritual tão intensa que por um momento ela pensa que vai morrer. E então o touro fala: você achava que ia vencer? Você achava que estava prestes a alcançar aquela graça? Pense de novo. Eu vim destruir tudo. Tudo que você construiu, tudo que você conquistou, tudo que você está prestes a receber, eu vou roubar. Seu confessor documentou com horror. A serva de Deus me revelou que o demônio aparece como touro bravo quando a alma está prestes a ter uma grande vitória espiritual. É o ataque final, o mais violento, o mais desesperado, porque o inferno sabe que se aquela alma alcançar aquela graça, nunca mais será a mesma. Isso explica tudo. Você já passou por isso, você sabe que já passou. Você estava indo tão bem, orando mais, confessando regularmente, resistindo às tentações, crescendo espiritualmente. Estava prestes a vencer aquele pecado que te dominava há anos, prestes a alcançar um nível de intimidade com Deus que nunca teve. Então, do nada, veio o ataque mais violento que você já experimentou. Não foi uma tentação suave, foi brutal, foi repentino, foi múltiplo. Foram 10 coisas erradas acontecendo ao mesmo tempo. Foi uma crise de todos os lados. Foi algo tão intenso que você não teve tempo de processar. E você caiu, não porque era fraco, mas porque foi atropelado pelo touro. E o pior, você achava que estava falhando, que era culpa sua, que não era forte o suficiente, que Deus estava decepcionado. Mas não era isso, era o inferno em pânico. Porque quando você está prestes a ter uma vitória espiritual real, quando você está prestes a fechar uma porta para o demônio permanentemente, quando você está prestes a receber uma graça que vai mudar o rumo da sua vida espiritual, Lúcifer pessoalmente despacha o touro. Não são demônios comuns, não são as serpentes, não são os cães. É algo mais poderoso, mais violento, mais desesperado. Porque o inferno sabe algo que você não sabe. Se você alcançar aquela graça específica, aquela vitória específica, aquele nível espiritual específico, você se torna uma ameaça real ao reino das trevas. Você não é mais apenas um católico qualquer. Você se torna um soldado efetivo de Cristo. Uma alma que pode converter outras, que pode fazer diferença real, e o inferno não pode permitir isso. Então envia o touro para te derrubar antes que você cruze a linha. Francisca estava no chão. O touro rodeava ela, pisoteava, investia repetidamente. Ela sentia que ia desistir de tudo, voltar para a vida comum, esquecer essas coisas de santidade, aceitar ser apenas uma cristã mediana. Mas algo dentro dela se recusou a aceitar. Não era força própria, era uma teimosia santa, uma recusa em dar ao demônio o gostinho da vitória, uma determinação de que se ia cair lutando. E ela fez a única coisa que podia fazer. Gritou o nome de Jesus. Não foi uma invocação elaborada, não foi uma oração bonita. Foi um grito desesperado,
Jesus! E o touro parou, não recuou elegantemente. Parou como se tivesse batido em uma parede invisível. Ficou lá, bufando, raspando o chão com as patas, mas incapaz de avançar. E então o arcanjo Rafael apareceu e disse algo que Francisca nunca esqueceu. Ele não pode impedir você de vencer. Ele só pode fazer parecer que pode. A vitória já é sua. Você só precisa não desistir. E ela entendeu. O touro não veio para impedir a vitória. Veio para fazer ela desistir antes de alcançá-la. Porque a vitória espiritual não é algo que Deus dá ou nega baseado em quanto você aguenta apanhar. É algo que Deus já prometeu dar para quem persevera. O touro é a última tentativa de te fazer largar a bênção antes de recebê-la. E isso muda completamente como você vê suas lutas espirituais mais difíceis. Quando você está sendo atacado mais forte do que nunca, não é sinal de que você está perdendo. É sinal de que você está prestes a vencer. Quando tudo desmorona ao mesmo tempo, não é porque Deus te abandonou. É porque o demônio entrou em pânico. Quando o touro investe, é porque você está a centímetros da vitória. Seu confessor registrou. Ela me disse que sempre que via o touro atacar alguém, sabia que aquela pessoa estava destinada a fazer grandes coisas para Deus. O tamanho do ataque revela o tamanho da ameaça que você representa para o inferno. Então, da próxima vez que você estiver sendo esmagado espiritualmente, quando parecer que tudo está conspirando contra você, quando sentir que não aguenta mais um dia, saiba que o touro está investindo e você está mais perto da vitória do que imagina. Não desista, não recue, não aceite a derrota. Grite o nome de Jesus e continue em pé, mesmo cambaleando, mesmo sangrando, mesmo achando que não vai conseguir. Continue, porque o touro só ataca quem está prestes a vencer. E quando você passar por essa investida e sobreviver, quando você alcançar aquela graça que o demônio tentou roubar, quando você atravessar para o outro lado da batalha, você nunca mais será o mesmo. Você terá cruzado para um nível espiritual que poucos católicos alcançam. Um lugar onde o demônio tem muito menos poder sobre você, onde as tentações que te derrubavam não te derrubam mais, onde você finalmente experimenta a liberdade que Cristo prometeu. Mas você precisa sobreviver ao touro. E agora você sabe, se ele investiu, é porque você está prestes a vencer. Não desista. Fechamento. O que fazer quando os animais atacam? Agora você sabe. Você sabe que quando aqueles pensamentos impuros vêm do nada, especialmente depois de uma boa confissão, não são apenas pensamentos, são as serpentes. Você sabe que quando aquele orgulho espiritual sutil começa a crescer depois de uma graça recebida, não é apenas natureza humana, é o leão. Você sabe que quando aquele cansaço profundo faz você querer desistir de tudo, especialmente quando você está fazendo progresso, não é apenas esgotamento, são os cães. Você sabe que quando aquelas tentações grotescas aparecem, aquelas fantasias que te envergonham, não é apenas libido, são os porcos. E você sabe que quando tudo desmorona de uma vez, quando o ataque é mais violento do que nunca, especialmente quando você está prestes a ter uma vitória, não é azar, é o touro. E agora que você sabe, você pode lutar de verdade, não no escuro, não sem entender o que está acontecendo, mas com clareza, com estratégia, com as armas certas contra os inimigos certos. Francisca deixou um manual de guerra, não escrito em papel,
mas vivido em 40 anos de combate espiritual diário. E seu confessor documentou cada lição. Contra as serpentes, o preciosíssimo sangue de Cristo. Invoque, em voz alta se puder, pelo sangue de Jesus Cristo, eu te repreendo. E elas fogem. Contra o leão, humildade radical. Beije o chão, diga em voz alta, eu sou pó, eu sou nada. Tudo que tenho vem de Deus. E ele perde o poder. Contra os cães, perseverança simples, não precisa ser perfeito. Só não pare. Reze uma Ave Maria. Vá a uma missa. Faça um pequeno sacrifício. Continue e eles se cansam. Contra os porcos, Nossa Senhora. Consagre-se a ela. Peça sua pureza. Use seu escapulário. Reze seu terço. E ela os expulsa. Contra o touro, o nome de Jesus. Grite se for preciso. Jesus! Não precisa de elaboração. O nome tem poder e ele para. Mas tem algo mais importante que Francisca descobriu. Os animais não atacam aleatoriamente. Eles seguem uma hierarquia, uma ordem de batalha. E se você aprender a reconhecer o padrão, pode se defender antes do ataque. Primeiro vêm as serpentes. Sempre elas testam suas defesas. Se você ceder, os cães vêm para te cansar. Se você ceder aos cães, o leão vem para te orgulhar. Se você ceder ao leão, os porcos vêm para te degradar. E se você sobreviver a todos e estiver prestes a vencer, o touro vem para o ataque final. Mas se você reconhecer o padrão, pode interromper a sequência. Vença as serpentes e você evita uma cascata de ataques piores. E como se faz isso? Francisca tinha uma rotina que a manteve viva espiritualmente por décadas de ataques brutais. Confissão frequente, no mínimo mensal, idealmente quinzenal, porque cada confissão limpa as marcas que os demônios deixam. Cada absolvição fecha portas. Eucaristia diária, ou o mais próximo disso que você conseguir, porque é literalmente receber Cristo. E um católico em estado de graça com Cristo dentro de si é quase impossível de derrubar. Terço diário, não negociável, porque Nossa Senhora é terror do inferno. Os demônios fogem de você quando você cheira a ela, e você cheira a ela quando reza o terço. Jejum regular, sextas-feiras, no mínimo. Porque Jesus disse explicitamente, alguns demônios só saem com oração e jejum. Os animais são esses demônios. Água benta, use diariamente, em você, na casa, na família, porque foi benzida por um sacerdote ordenado e tem poder real contra o maligno. E talvez o mais importante, nunca lute sozinho. Francisca tinha seu confessor, tinha sua comunidade de oblatas, tinha sua família espiritual. E você precisa do mesmo. Encontre um bom confessor, um que entenda guerra espiritual, um que não minimize o que você está passando, um que te guie com sabedoria. Encontre uma comunidade de fé. Outros católicos sérios, que rezam de verdade, que lutam de verdade, que entendem o que é combate espiritual. Não tente ser herói solitário. Os santos nunca lutaram sozinhos, e você não deveria tentar. E tem uma última coisa que você precisa saber. Os animais voltam, sempre voltam. Francisca lutou contra eles por 40 anos. Não foi uma batalha, foi uma guerra, com batalhas diárias. Você não vai vencer uma vez e pronto. Você vai ter que vencer de novo. E de novo, e de novo. Mas cada vitória te fortalece. Cada vez que você resiste, você fica mais forte. Cada vez que você usa as armas certas, você fica mais habilidoso. Cada vez que você reconhece o ataque, você fica mais sábio. E um dia, você vai perceber algo. Os ataques ainda vêm, mas não têm mais o mesmo poder. As serpentes ainda tentam, mas você as reconhece de longe. O leão ainda ruge, mas você não se impressiona. Os cães ainda mordem, mas você continua andando.
os porcos ainda aparecem, mas Maria está ao seu lado. E o touro? Quando o touro investe, você sorri, porque sabe o que está vindo. Vitória. E então você se torna o que Francisca se tornou. Um veterano de guerra espiritual. Alguém que outros católicos procuram quando estão sendo atacados. Alguém que reconhece os sinais. Alguém que sabe exatamente o que fazer quando os animais aparecem. Alguém que o inferno aprendeu a temer. Como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Pedro não estava usando metáfora, ele estava sendo literal. O demônio realmente aparece como leão, e como serpente, e como cão, e como porco, e como touro. Mas agora você sabe, e conhecimento é poder, especialmente em guerra espiritual. Hoje, antes de dormir, faça 3 coisas. Primeiro, confesse-se se há qualquer pecado grave não confessado. Qualquer um. Não importa há quanto tempo, não importa quão vergonhoso. Confesse. Porque enquanto você não confessar, os animais têm direito legal sobre você. Segundo, consagre-se a Nossa Senhora. Use a fórmula de São Luís de Montfort, se conhecer. Ou simplesmente diga: Maria, eu sou seu. Proteja-me, purifique-me, use-me. Ela vai. Terceiro, declare guerra, em voz alta se puder. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro guerra espiritual contra as serpentes, contra os leões, contra os cães, contra os porcos, contra os touros. Vocês não têm poder sobre mim. Eu pertenço a Cristo, e Cristo já venceu. E então prepare-se, porque vai haver reação. Os animais não gostam quando você aprende a lutar, mas desta vez você está pronto. Nos comentários, compartilhe. Qual animal você reconheceu na sua vida? Qual está atacando você agora? Conte sua história. Você não está sozinho nesta guerra. E se este vídeo abriu seus olhos espirituais, inscreva-se, pois sua presença apoia nosso trabalho para mais pessoas conhecerem Santa Francisca e suas visões. Aqui você encontra verdades espirituais que foram escondidas por séculos. Santa Francisca Romana, ensina-nos a lutar. Que Maria Santíssima nos proteja de todos os animais do inferno. Até o próximo vídeo. E que você viva sempre em estado de graça.